Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para te falar uma pergunta que sempre me fazem. Ellen, eu posso estudar para dois concursos de maneira simultânea? Eu posso, por exemplo, estudar para auditor do TCU e auditor da Receita Federal ou auditor do ISS, ou seja, um concurso da área de controle da área de fiscal? Eu te falo que com certeza sim. Mas no momento em que você encontra, se esse concurso estiver com o edital aberto, principalmente naquele momento, eu quero que você entenda que você deve focar com todas as forças em apenas um único concurso. Você deve focar por uma área, isso eu concordo com você, para a área de controle e a área fiscal. Mas, por exemplo, se nós estamos no exato momento que abriu o concurso do TCDF, né? E nós não temos atualmente um edital, por exemplo, de um concurso da Receita Federal. O que eu faria? Eu focaria nas matérias afins para ambos os concursos, as matérias que eu chamo de núcleo duro, tá bom? Perceba que você tem um sonho, auditor do TCU ou auditor da Receita Federal. Escolha esse sonho maior e o que é mais forte para você. Mas entre um concurso que tem o edital aberto e outro não, com certeza eu iria naquele que tem edital aberto. Tá bom, mas eu vou deixar para trás meu sonho, por exemplo, de ser auditor da Receita Federal? Não. O que eu quero te dizer? Eu quero que você concentre nas matérias comuns entre eles. Por exemplo, contabilidade, por exemplo, a auditoria. Embora a auditoria tenha a Tribunal de Contas Governamental tem muita parte relacionada com a auditoria independente, mas o seu foco, por exemplo, neste exato momento, seja a auditoria governamental. Por que eu faria isso? Porque se você focar neste edital, você não está perdendo o edital que virá. O estudo, o conhecimento, ele sempre vai ser mais abrangente. Eu vou te falar o meu exemplo. Quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu estudava para a Receita Federal. Então, eu estudei muito Código Tributário Nacional, estudei muito Direito Tributário, CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, vi muita parte de legislação aduaneira. E no meio do caminho, eu desviei do meu foco, eu não quis mais Receita Federal, a parte de fisco, né? E depois, quando eu fui estudar para com o TCDF, caiu a parte de legislação tributária, pontos relacionados com a legislação tributária, mas direito tributário na prova de analista do TCDF. E eu fui aprovado, inclusive, em analista do TCDF. E justamente aqueles meus conhecimentos em direito tributário, direito previdenciário, que eu tinha visto há cerca de 1 ano e meio antes, né? No concurso que eu estudava para a Receita Federal, sem nunca ter prestado um concurso da Receita Federal como auditor, o que aconteceu? Aquele conhecimento me ajudou demais. Então, eu quero que você entenda que você tem que ter um foco, você tem que direcionar para uma área específica, porque neste exato momento você não combinou com Deus, né? Ou Deus não combinou com você qual é o concurso que você vai prestar. Mas, na existência entre dois concursos acontecendo ao mesmo tempo, você tem que focar naquele que você sonha mais. Se aquele que está com o edital aberto, é naquele que está com o edital aberto, tá bom? Então, essa é a minha sugestão para você. Dá sim para estudar para os dois concursos da mesma área, tá? Lê-se da mesma área. Eu considero difícil, nunca fiz isso e nem faria, né? Se fosse meu questionamento, por exemplo, Ellen, você estudaria para a Receita Federal e depois um concurso para procurador ao mesmo tempo? Não tem afinidades entre esses dois concursos, mas você tem que escolher áreas que sejam afins para que você estude também as matérias afins. A maioria das pessoas fazem isso e também faz o que a gente chama de estudo escada, né? A gente passa em concursos escadas, são aqueles concursos que a gente passa em antes até chegar ao nosso topo, né? E eu vou falar o meu exemplo também. Quando eu estudava para concursos públicos, qualquer R$ 1.000, qualquer 5, R$ 10 era o suficiente para eu melhorar de vida. Então eu queria sair daquele desespero, porque eu tenho contas para pagar, eu tinha contas para pagar e eu queria sair daquela situação de não ganhar nada, de só ser estudante de concurso público. Então nesse meio caminho eu prestava os concursos intermediários para que lá na frente eu chegasse no que eu queria, tá bom? Mas perceba, o meu foco não é aquele concurso, né? E nada contra quem seja, né? Que um concurso mediano não tem esse problema.
O problema é quando você não é aquele foco e a pessoa para. Por quê? Porque ela desiste, né, de continuar estudando para concurso, porque cansou, porque se estabilizou, porque está acomodada. Então, isso que não pode acontecer. Ellen, voltando ao assunto então. Ellen, eu posso estudar para 2 concursos específicos? Sim, você pode estudar para 2 concursos específicos. Lembrando que seja uma mesma área afim. E você deve focar naquele concurso que tenha o seu edital aberto.